Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Renato, eu congrego ali em Vila Simões. O meu pai, o pastor Renato, também mandou um abraço para o pastor Silas. E eu também quero agradecer a oportunidade desde já ao pastor Silas por ter me convidado, ao Rafa também. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu peço que os irmãos orem para que Deus use minha vida para falar com vocês, tá bom? E essa semana o Rafa me chamou e Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu espero que eu possa transmitir para vocês da maneira que Deus falou comigo, tá? E eu confesso que essa palavra falou muito comigo essa semana, tá? E eu queria falar sobre... queria fazer uma pergunta, na verdade, antes de começar. E essa pergunta é: você está vivo ou você está morto? Você pode me responder: é claro que eu estou vivo, né? Se eu estou te assistindo. Só que aí eu te pergunto: será que está mesmo? Porque a morte que eu estou falando não é uma morte física, mas sim uma morte espiritual, tá? Eu te faço novamente essa pergunta: você está vivo mesmo? A gente precisa parar e pensar, porque talvez a resposta pode ser que não. E para falar sobre isso um pouquinho, eu queria estar lendo com vocês em Juízes, tá? Juízes capítulo 16, no versículo 20 ao versículo 21, que diz assim: então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Sansão, todo mundo conhece a história desse homem, né? Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Desde o seu nascimento ele era um nazireu, né? Então, um nazireu ele tinha diversas obrigações, ele tinha que seguir diversas obrigações, como não cortar o cabelo, não encostar em nada morto, não tomar vinho e assim vai. E Sansão, no decorrer da sua vida, ele foi quebrando várias e várias dessas objeções, né? E Sansão era um homem cheio do Espírito Santo. Sansão, para você ter uma ideia, ele sozinho, ele conseguiu acabar com muitos homens, com mais de 1000 homens, com uma queixada de boi, de uma jumenta. E sozinho também ele conseguiu tirar um portão de uma cidade e carregar nas costas. Sozinho ele conseguiu matar animais selvagens. Agora você para e pensa: será que esse homem era forte? Talvez ele foi o homem mais forte que já existiu nessa terra. Sansão, ele era cheio do Espírito Santo. E essa força, com certeza, vinha do Espírito Santo. Porque, né, aqui que eu acabei de ler, para vocês, aqui ele fala assim: ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Essa é a parte mais triste da história de Sansão. Por quê? Ele vivia a vida normal. Ele estava acostumado com tudo isso. Para ele já tinha virado uma rotina essa força. Ele tinha se esquecido, talvez, de quem era Deus. Ele tinha se esquecido de que Deus fazia na vida dele. Talvez ele tenha se esquecido de tudo isso. E certa manhã, Dalila fala assim: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele talvez deve ter pensado, fala: poxa, de novo? Que povo chato. Eu vou simplesmente matar eles de novo, porque eu faço isso sempre. Só que ele não se deu conta que o Espírito Santo não estava mais com ele. E é nesse momento que prendem Sansão. E é nesse momento que ele sofre e é humilhado. Gente, quantas vezes eu e você começamos bem, começamos cheio do Espírito Santo, mas no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, a gente vai se esquecendo, vai se afastando. Muitas das vezes a gente nem percebe. E quando a gente se dá conta, a gente já está bem longe. E isso é triste, porque Sansão, ele não percebeu. Foi uma coisa que aconteceu de maneira natural. Ele simplesmente se esqueceu. Ele se esqueceu de Deus. Ele se esqueceu que Deus tinha pedido coisas para ele fazer. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes a gente acaba se esquecendo de Deus, até mesmo sem querer. Lá no nosso coração, a gente
tá de corpo presente. Olha, isso é uma coisa muito, muito séria. A gente tá de corpo presente até na igreja. A gente tá de corpo presente, a gente fala que ama a Deus. A gente fala, Senhor, eu te amo. Mas as nossas atitudes não demonstram isso. O nosso coração tá longe. O nosso pensamento já tá muito, muito longe. E quando a gente menos vê, a gente não tá mais conectado com Deus. E sabe o que mais me assusta? Que Sansão, ele continuava suas atividades normalmente. Tava tudo bem. Para ele era mais um dia que ele sairia e derrotaria os inimigos. Ele achava que ele era bom. Ele achava que ele era forte. Só que ele se esqueceu de que Deus... ele se esqueceu que sem Deus ele não fazia nada. Gente, toma cuidado. Toma cuidado. Nós jovens temos essa ideia muitas das vezes de achar que a gente é o bonzão, que a gente sabe tudo, que a gente conhece tudo, que a gente vai se dar bem porque a gente é sabidão. Gente, eu falo por experiência própria. Não se afaste da casa do Senhor, porque você não vai conseguir nada lá fora. Nada que você queira conquistar vai suprir a falta do Senhor. O nosso coração, o ser humano, ele anseia por adorar alguma coisa. Se você for parar e nesse exato momento lá na tribo indígena, eles vão estar adorando alguma coisa. Porque o ser humano sente necessidade de adorar alguma coisa. Nós sabemos que nós devemos adorar a Deus. Só que se nós não estamos, só que se nós não estivermos firmados realmente em Deus, conectados diariamente com Ele, pequenas coisas vão entrando e vão tomando lugar. Você acha que a vida de Sansão foi do dia para a noite que ele se esqueceu de tudo isso? Você acha que do dia para a noite ele se esqueceu que ele tinha um voto? Você acha que do dia para a noite ele se esqueceu que ele não poderia fazer várias coisas? Eu acredito que não. Eu acredito que foi uma coisa gradual, pouco a pouco. E foi dando lugar para alguma coisa, foi dando lugar para outra coisa, foi quebrando uma regrinha aqui, quebrando outra regrinha ali, quebrando outra regrinha lá. E quando vê, já era. Tá longe, tá distante, já se perdeu, tá morto. A pergunta que eu te fiz no início, você tá vivo ou você tá morto? Pensa. Não me responde, porque eu também não vou estar te vendo, porque eu estou gravando pelo celular. Mas pensa. Pensa lá no seu coração, pensa no seu pensamento lá dentro, você e Deus. Será mesmo que você está vivo? Será que você está vivo perante a Deus? Se você for parar para ver, a idolatria, eu estava lendo sobre isso essa semana, isso daí me falou muito comigo. Deixa eu só ficar de olho aqui no horário para não falar muito. A idolatria, a gente às vezes pensa, poxa, a idolatria é você adorar uma imagem, né? A gente até julga os católicos por estar adorando, cultuando uma imagem, só que a idolatria vai muito além disso. A idolatria é qualquer coisa que você coloca acima de Deus. E isso, muitas das vezes, a idolatria é uma coisa boa. É uma coisa boa que você perde a mão e começa a adorar aquilo, você começa a viver para aquilo. Você começa a viver para conquistar uma coisa, não que seja errado conquistar, é errado você amar isso mais do que a Deus, é errado você amar alguém mais do que a Deus, é errado você amar alguma coisa mais do que a Deus, é errado você amar o dinheiro mais do que a Deus. Talvez nós começamos a amar mais algumas coisas mais do que a Deus, e isso se torna objeto de idolatria, e isso nos afasta de Deus, e isso vai nos matando pouco a pouco, que nem fez com Sansão. Pouco a pouco ele vai morrendo, e quando você percebe, pronto, você já está morto. E interessante que isso não aconteceu só com Sansão. Se você for parar para prestar atenção, aconteceu com Saul também. Tá? Eu quero ler com vocês lá agora, em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 14 ao 15. Eu vou correr aqui para não falar demais. 14 e 15. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Gente, quem era Saul?
Saul era simplesmente o rei de Israel. Saul era a pessoa mais importante de Israel naquele momento. E se você for parar para prestar atenção, como que foi a vida de Saul? Cara, ele foi o pior rei de Israel. Ele foi um dos piores reis de Israel. Por quê? Porque simplesmente no momento da vida dele, ele morreu espiritualmente. Ele perdeu o foco, ele perdeu a direção. E interessante também que Saul, mesmo estando morto espiritualmente, ele continuou a reinar. Ele continuou lutando, ele continuou guerreando, ele continuou, enfim, fazendo as suas atividades normalmente. Ele não deixou de ser rei. E agora eu paro e penso, se isso aconteceu com um rei de Israel, com uma pessoa importante que nem Sansão, será que isso não pode acontecer comigo e com você também? Se a gente não tomar cuidado, será que a gente não pode morrer espiritualmente também? Será que a gente está fazendo as coisas no automático, vivendo no automático? A gente está se esquecendo de orar, a gente está se esquecendo de ler a palavra, a gente está se esquecendo de acordar de madrugada para orar, para jejuar, a gente se esquece de se dedicar a Deus, talvez passa o dia inteiro, nem lembra sequer que Deus existe. Talvez a gente está fazendo as nossas atividades no trabalho, na faculdade, nem sequer se preocupa em dar um bom testemunho. Cara, isso é um indício muito grande que você está morrendo espiritualmente, ou então se você já não está morto. Então, eu de verdade, quando Deus falou essa palavra comigo, eu fiquei até meio assim, porque não era isso talvez que eu quisesse falar para vocês, só que é isso que Deus mandou falar. Então, eu preciso falar, né? A gente precisa tomar cuidado, gente. A gente ainda é novo. Só que Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Ou então, a gente pode morrer a qualquer momento também. E se a gente morre nesse estado, a gente provavelmente não vai para o céu. A gente precisa tomar cuidado e preservar o que é mais importante na nossa vida. A nossa comunhão com Deus, a nossa salvação. Tá? E eu queria ler com vocês lá em Gálatas 3:3. Gálatas 3:3. Já estou finalizando aqui, já estou caminhando para o final para não falar muito. 3:3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Gente, que nem eu falei anteriormente, muitas das vezes a gente começa bem, a gente começa cheio do Espírito Santo, com o temor de Deus, só que no meio da caminhada a gente vai esfriando. Lembra aquela passagem que Jesus fala para Pedro: eu tenho que lavar o seu pé, Pedro. Pedro fala: não, Senhor, não vai lavar meu pé não, eu tenho que te lavar. Aí Jesus fala assim: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim: não, então me lava todo. Jesus fala assim: não, Pedro, é só o seu pé. Por que será que Jesus falou isso? Porque, gente, na caminhada, na nossa vida, no dia a dia, a gente acaba se sujando, né, os nossos pés. É por isso que a gente tem que pedir perdão para Deus todos os dias. A gente tem que estar em comunhão com Deus todos os dias. Porque a gente precisa ser lavado todos os dias. Mas não precisa se lavar todo, é só os seus pés. É só aquilo que você, talvez aquele pensamento que vem na sua cabeça, ou então aquele momento que você estava nervoso e explodiu, ou então, enfim, qualquer coisa. Peça perdão para Deus todos os dias. Não permita que esse esfriamento espiritual te alcance, chegue na sua casa. Não permita. Você precisa voltar ao primeiro amor. Se você está se sentindo frio, se você está se sentindo distante de Deus, gente, você tem o privilégio de dobrar o seu joelho agora. Vai no seu quarto, fecha a porta, ninguém precisa ver. Dobra o seu joelho e pede perdão para Deus. Religue essa comunhão com Deus. Nós temos o privilégio, gente, de falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso é um privilégio. Eu queria ler em Romanos também. Romanos, no capítulo 8, no versículo 20, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar,
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não devemos extinguir o Espírito Santo. Nós não devemos deixar que ele saia. Nós temos que, todos os dias, sempre preservar essa comunhão, preservar. Muitas das vezes a gente ajoelha sem força para orar. A gente ajoelha, isso acontece comigo também. Muitas vezes eu ajoelho e não sai sequer uma palavra. E o meu coração tá apertado, tá angustiado. E o Espírito Santo começa a tocar, eu começo a sentir a presença de Deus. E quando eu estou ali, aí eu começo a falar e começam a sair as palavras. E quando eu levanto da oração, eu estou muito melhor. Ou seja, o Espírito Santo ele intercede por nós. Imagina a nossa vida sem isso. Aonde que a gente chegaria? A gente seria que nem eles, que nem Sansão e que nem Saul. A gente seria pessoas perdidas. Eles eram pessoas perdidas, sem rumo, sem direção, sem alvo. Eram pessoas que se guiavam pela sua própria vontade. E olha só o fim que levou cada um deles, tá? E só que assim, gente, para tudo tem uma solução, tá? E eu gostaria de voltar lá em Juízes novamente para ler com vocês. Juízes 16, 28. 16, 28, que diz assim: E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz-me com que me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Sansão aqui nesse ponto, ele está preso, ele está sendo feito de chacota, objeto de chacota, de vergonha. E ele ora a Deus, ele fala: Senhor, lembra-te de mim. Me dê a minha força só mais uma vez. Gente, se você está se sentindo assim, perdido, longe de Deus, você tem uma oportunidade de mudar a sua vida. Ora a Deus. Peça perdão para Deus. Peça que o Espírito Santo volte a habitar novamente em você. Peça para Deus, clame Ele, busque a Ele de todo o seu coração. Naquele momento que Sansão faz essa oração, a força dele é restabelecida e vocês sabem o que acontece. Ele derruba aquele templo e mata mais pessoas na sua morte do que na sua própria vida. Ou seja, o Senhor teve misericórdia da vida de Sansão. O Senhor, ele tem misericórdia da minha e da sua vida. Só que para que isso aconteça, precisa de uma atitude. E essa atitude tem que partir de você. Você tem que olhar, você tem que reconhecer, falar: poxa, minha vida não está indo bem. Eu não estou indo bem. Porque quando você não está bem com a comunhão com Deus, você pode apostar que a sua vida não vai bem. Não tem como você ir bem. Talvez você auto se engane, você coloque sua felicidade em outras coisas, em outras pessoas, em outras circunstâncias, e você acha que está tudo bem. Cara, mas na verdade não está bem. Longe de Deus não tem como ter felicidade plena. A gente só tenta mascarar uma situação que não está indo bem. E lá na frente a gente vai ver que não está indo bem. Então, se você está percebendo isso hoje, é o momento certo de você parar, pôr a mão na consciência e falar: poxa, realmente eu acho que eu preciso mudar. Realmente eu acho que eu preciso pedir perdão para Deus e voltar a viver. Porque eu estou morto. E se eu estou morto, eu preciso viver. E hoje é o momento de você falar assim: poxa, eu quero viver. Eu quero ter aquela comunhão que eu sentia quando eu fui para a igreja. Eu quero sentir aquele fogo no meu coração, Deus falando comigo, sabe? É o momento. É só você tomar uma atitude. E só para finalizar, eu queria falar da história de Lázaro, né? Lázaro, vocês sabem também bem da história dele. Lázaro, ele era um homem que havia morrido. Fazia 4 dias que ele estava morto. Estava cheirando mal já, né? Imagina só, uma pessoa que morre e um dia já começa a cheirar mal o corpo. Imagina 4. Tava um cheiro terrível, acredito. Estava numa caverna fechada, escura. E isso simboliza uma morte espiritual, talvez, a gente trazendo para esse assunto. E Jesus chega na porta daquele sepulcro e fala: Lázaro, vem para fora.
Lázaro estava morto, gente. Uma palavra de Jesus mudou tudo. Mudou o seu quadro de vida. Ele voltou a viver. E ele saiu para fora. Talvez ele tenha saído tropeçando, cheio de como eu posso falar, cheio de lençol em volta dele, né? Talvez ele nem conseguia andar direito, mas ele saiu. E naquele momento a sua vida foi restaurada. E se você for ler a Bíblia, uma página, Lázaro estava morto. Você vira a página seguinte, Lázaro está jantando com Jesus na mesa. Ou seja, Jesus, ele muda vidas. Jesus, ele transforma situações. Jesus, ele ressuscita mortos. Se você, nessa noite, se encontra nessa situação de morte espiritual, eu quero te falar só uma coisa e eu vou acabar. Jesus, ele tem poder para te ressuscitar. Jesus tem poder para trazer de volta a felicidade, a alegria, a vontade de viver. Jesus, ele é poderoso para falar assim, poxa, até aqui você fez o seu jeito e não está dando muito certo. Experimenta fazer do meu jeito. Deixa eu trabalhar na sua vida. Mas você precisa me dar espaço, você precisa deixar eu trabalhar, você precisa querer. Eu não sei, é muito estranho estar falando para um celular. Eu queria estar olhando para vocês. Mas Deus, ele me incomoda para falar para vocês que há uma chance. Para a sua vida tem uma esperança ainda. E essa esperança se chama Jesus Cristo. Tá? Eu não quero mais me estender, eu acho que eu já até falei o horário, o Vaticano talvez até tenha passado do horário que era para mim ter falado. E eu quero agradecer a oportunidade, é uma honra estar aqui novamente falando para vocês. E Pastor Silas, muito obrigado novamente por essa oportunidade. E se Deus quiser, assim que acabar essa pandemia, esse vírus, eu quero fazer uma visita para os irmãos, dar um abraço nos irmãos e agradecer pessoalmente essa oportunidade, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor fale mais e mais nos seus corações e fiquem com Deus.